Num primeiro olhar, é como se fossem milhares de pessoas vagando pelas ruas sem a alma. Numa roleta russa, prestes a morrer depois de apenas um trago. A epidemia é o fentanil. Olha, ele está me mostrando aqui que esse aqui é o fentanil e que ele compra assim em pedras que transforma em pó, porque esse é o que pode ser fumado. E essa quantidade aqui é $20 e é uma grande quantidade para uma droga tão potente. Olha essa foto. Tem um pouco de fentanil e uma moeda. Só essa quantidade já é capaz de matar 2 miligramas. Dr. Albert, como é que o fentanil age no cérebro? A molécula do fentanil, ela se acopla exatamente no receptor, tanto da dor quanto da respiração. E aí, o que ela faz ali? E aí, quando o receptor da dor é acoplado, na maioria dos casos, a dor some. Depois que essa substância se acoplou a esses receptores da respiração, o sinal vai até o pulmão e o pulmão passa a funcionar mais devagar. Bem mais devagar, até o que a gente chama de depressão respiratória e uma parada respiratória. E a pessoa vai parando de respirar e pode morrer. Para de respirar, para de irrigar o coração já sem oxigênio vai parando. Por isso a gente vê as pessoas como se estivessem pegando no sono. O fentanil é usado legalmente há 60 anos nos hospitais como um anestésico para cirurgias. O Marques veio de uma cidade pequena para tentar entrar numa reabilitação em São Francisco. O papel alumínio que ele segura na mão é a base para fumar. Eu tô tentando parar, isso já matou todos os meus amigos. Eu não tenho um telefone, eu não tenho estabilidade. Eu durmo na rua e quando eu acordo descubro que me roubaram. Ninguém quer me ajudar. É um exemplo do caos em que pode se transformar a vida de uma pessoa de 25 anos. What is happening there? They're trying to maybe help him out. Eles pediram pra gente não filmar, mas o mesmo rapaz com quem a gente conversou faz 10 minutos, a gente deu uma volta na quadra, quando chegou aqui, ele estava tendo uma overdose e está sendo ajudado pelas equipes que estavam aqui na rua para auxiliar essas pessoas. Quando a gente voltou a falar com o Marques, ele ainda estava se recuperando. Eu agradeço o carinho, mas eu já tive uma overdose antes. E aquilo que eu estava tendo antes não era uma overdose. Como o fentanil diminui muito a respiração, ninguém sabe a hora que o pulmão parou de verdade. Se hoje essa tragédia tomou as ruas dos Estados Unidos, é difícil aceitar que há quase 30 anos ela tenha começado dentro de consultórios médicos. Com uma pílula que prometia acabar para sempre com a dor. Qualquer dor. Esse é o Oxycontin. É um opioide, um remédio fabricado em um laboratório para imitar a estrutura molecular do ópio, uma forte droga extraída da papoula. Usada desde 3.000 anos antes de Cristo para dar prazer, aliviar dores e ajudar a dormir. Altamente viciante. Nos anos 90, a indústria farmacêutica investiu pesado no marketing entre os médicos e os conselhos de medicina, dizendo que as pílulas eram seguras e que não causavam dependência ao tratar de dores crônicas. Por isso, em 1996, o Oxycontin começou a ser vendido legalmente nos Estados Unidos. O Ben recebeu a prescrição depois de uma internação. Ele era da Marinha Americana. Fazia resgates em alto mar. Até que sofreu um acidente e teve que colocar um pino no ombro. O médico disse que eu ia ter que tomar remédio para a dor pro resto da vida. Mas as doses nunca pareciam para ele serem suficientes. Ele queria cada vez mais. Eu consegui receitas médicas em 2 estados diferentes. Viajava toda semana para comprar mais remédio. Aí, para ter o dinheiro e manter o vício, eu comecei a revender os comprimidos. O Oxycontin se popularizou e começou a ser usado também para anestesiar as dores da alma.
O Jonathan tinha só 13 anos. Ainda estava na escola quando provou o remédio pela primeira vez. Meus amigos pegavam os comprimidos dos pais e revendiam no colégio. Cada um custava $2 e era moda. Parecia ser mais seguro do que beber ou fumar maconha, porque era uma droga legal prescrita por um médico. Nas festas da escola, a gente esmagava e cheirava as pílulas. Jonathan nasceu e cresceu na pequena Minford, uma comunidade rural de 700 habitantes. Estudou aqui. Essa aqui sempre foi uma escola normal, como aquelas que a gente está acostumado a ver nos filmes americanos, com os atletas, as animadoras de torcida, aqueles alunos que matam aula e aqueles outros mais estudiosos. Só que desde que os opioides chegaram, esse colégio se tornou o epicentro da destruição de toda uma comunidade. Uma região até então pacata que se transformou na recordista em mortes por overdose em todo o estado de Ohio. A Teresa também estudou nessa escola. Não tem muita diversão para fazer por aqui. Naquela época, o hobby de todo mundo era usar opioides. Ela é uma das poucas alunas que se mantiveram longe das pílulas. Mas a destruição chegou em casa. Eu sofri um acidente de carro e a primeira coisa que meu irmão veio me perguntar foi quais eram as pílulas que o médico tinha receitado e se ele podia ficar com elas. Daniel tinha 19 anos. Ficou viciado no Oxycontin e começou a revender as pílulas, fortalecendo o mercado paralelo que estava crescendo sem controle nos Estados Unidos. No final dos anos 2000, o governo federal aprovou leis para dificultar a prescrição desses medicamentos e prevenir o comércio ilegal. Mas naquele momento, infelizmente, já tinha muita gente viciada em opioides. Com as restrições, o Daniel passou a usar heroína, que também é um opioide, só que muito mais forte. Isso aconteceu com ele, com o Ben, com o Jonathan e com milhares de pessoas no país. Se no começo da epidemia as mortes por overdose eram por causa do consumo abusivo das pílulas para dor, com a procura por uma droga mais forte, a heroína também foi se transformando numa causa significativa de mortes por overdoses. Foi aí que o tráfico viu uma oportunidade de mercado. E em 2014, o fentanil começou a chegar nas ruas dos Estados Unidos como uma droga ilegal, até tomá-las por completo, como a gente viu em São Francisco. A maior fábrica do mundo que produz os componentes químicos do fentanil fica em Wuhan, na China. A epidemia do fentanil, assim como a pandemia da Covid, tem origem lá. Depois, a substância vai para o México, onde a droga é feita em laboratório, e depois entra nos Estados Unidos. A curva de mortes por overdose virou algo assustador. Porque o fentanil é 50 vezes mais forte que a heroína. E não para de matar cada vez mais gente. A Laura comanda uma organização que tenta ajudar a estancar essa crise. Ela está me contando que essa aqui é uma fila que as pessoas fizeram para entrar nesse lugar onde elas podem consumir drogas em segurança. A gente não pode filmar, mas lá dentro tem enfermeiros acompanhando o momento do uso do fentanil. Eu digo que muitas pessoas vão argumentar que lugares como esse incentivam o consumo. Eu trabalho há 30 anos com gente que usa drogas. Eles não estão usando porque você os está ajudando. Eles estão usando drogas porque ninguém os está ajudando. Quando eles consomem de forma caótica, é porque tudo que eles tinham na vida já foi por água abaixo. Nós queremos diminuir os estragos e garantir que as pessoas estejam seguras e que, pelo menos, não morram. Não longe dali fica esse escritório de um grupo de psicólogos. Na porta, uma van. Agora são 10 horas da manhã, a gente está nessa van que está cheia de suprimentos. A gente está indo com esse grupo que vai todos os dias nos pontos onde mais há mortes por overdose em São Francisco para tentar ajudar as pessoas. Lá, eles distribuem seringas novas
e cachimbos limpos. A ideia é reduzir danos. O vício não escolhe classe social. Eu tenho consultório privado e sei que tem muita gente viciada fora das ruas também. Médicos, advogados, mas eles têm acesso a água, a banheiro, eles têm casa. E também é menos provável que eles sejam presos por isso. O grupo também oferece o Narcan, que é o antídoto do veneno, capaz de salvar uma pessoa que está tendo uma overdose. Mais recentemente, as equipes passaram a entregar esses testes que ajudam a saber se outras drogas estão contaminadas com fentanil. Essa é a mais recente fase dessa epidemia que parece cada vez mais difícil de controlar. Muitas pessoas hoje em dia não estão comprando o fentanil conscientemente. Porque laboratórios clandestinos comandados por cartéis criminosos no México estão misturando o fentanil com outras drogas para ficar mais barato. Foi assim, inconscientemente, que começou o envolvimento do Daniel com fentanil. Muito inteligente. Ele aprendeu a ler sozinho quando tinha 3 para 4 anos. Ele pulou 3 séries. Ei, Dani! Nos diários do Daniel, uma palavra se repetia: inadequação. Existe muita pressão nos Estados Unidos. É o único país do mundo que existe esse conceito de perdedor e vencedor, losers e winners. Então, já com 12 anos de idade, ele tinha muita preocupação em que faculdade ia entrar, se ia conseguir ser um dos winners. Daniel começou a tomar remédios prescritos para ansiedade ainda na adolescência. E pela internet foi conseguindo comprar por conta própria e de vendedores que não exigiam receitas, doses cada vez maiores. A droga de abuso dele era Rivotril. A Patrícia conta que um dia o Daniel tomou um comprimido que estava contaminado com fentanil. Ele tomou, pá. Os paramédicos chegaram, anestesiaram ele no meio da rua, entubaram ele e conseguiram que ele voltasse. Ele ficou 5 semanas hospitalizado. Não é overdose por fentanil, é envenenamento por fentanil. Quando saiu do hospital, Daniel nunca mais foi o mesmo. Me disseram que ele precisava ir para uma clínica de reabilitação. Meu marido e eu procuramos a melhor clínica nos Estados Unidos. Foram 6 meses entrando e saindo de clínicas. Hoje, por causa das restrições do governo, é muito mais difícil comprar remédios à base de opioides, as pílulas que deram início a essa pandemia. A empresa que inventou o Oxycontin foi condenada a pagar uma multa bilionária por ter mentido ao prometer que o medicamento não viciava. Mas os estragos deixados por essa crise continuam. Ben e Jonathan moram juntos nessa casa onde vários viciados se apoiam na reabilitação. É a primeira vez que eu me olho no espelho e eu realmente me importo com a pessoa que eu estou enxergando. Eu tenho esperança, tenho uma filha, tenho amizade. Estou reconstruindo minha vida. Uma batalha que o irmão da Teresa não conseguiu vencer. Foi no Dia dos Pais. Eu acordei o meu sobrinho de 13 anos e contei que o hospital tinha ligado e avisado que o pai dele tinha morrido. Muitos anos de vida. Daniel cantou parabéns para Patrícia no dia do aniversário dela. No dia seguinte saiu de bicicleta, carregando só o livro de primeira comunhão da mãe. Ele cruzava muito essa ponte andando de bicicleta. A mãe não conseguiu se despedir do filho. Estava de cama depois de uma cirurgia. O Daniel foi achado num pier em São Francisco pelos paramédicos. Dessa vez sem chance de ser reanimado.
Os parabéns são a última lembrança de uma mãe que agora tenta colar seus próprios pedaços. Eu hoje pode parecer contraditório, mas eu me acho uma pessoa melhor. Eu não deixo nada para depois. De tomar um sorvete, de brincar com o cachorro, mas sobretudo de levar adiante essa luta. A gente não pode deixar que uma geração toda morra nessa guerra invisível que ninguém vê.